Alô para todos, Paulo Mubarak falando. Hoje é domingo, amanhã, hoje é dia 18 de maio de 2025. E até há poucos minutos atrás eu falei com um cliente e ele me perguntou, brincando, pô, você não vai gravar a Sexta da Maldade? Pois é, as duas últimas sextas eu estava viajando, eu tenho aumentado muito a minha agenda está praticamente esgotada para esse ano, para os próximos 12 meses, então, e de segunda a sexta, então eu tenho chegado sexta meio tarde em casa e não tenho gravado, mas na próxima sexta ela voltará, a Sexta da Maldade para quem gosta. E esse episódio, o número 97, ele é proveniente daquelas reflexões, leituras e principalmente vida real que eu fico fazendo todo o tempo livre, ou quase todo o tempo livre que eu tenho, em meio às minhas consultorias, que também me inspiram muito para esses vídeos. Então aproveitem o episódio 97. O nome do episódio 97 é Como você faz 7 dicas infalíveis para você deixar a sua empresa ir para o buraco. Que tal? Você pode ferrar com a sua empresa e veja, é mais fácil ferrar com a empresa do que construir uma boa empresa. Então, se você quiser ferrar com a sua empresa, você segue essas 7 dicas que eu vou dar agora e que são produto absolutamente da prática. Primeira maneira de você deixar a sua empresa ir para o buraco. Seja um ignorante em finanças. Eu sempre digo e provo, eu já dei consultoria ou estou prestando consultoria nesses meus 28 anos de trabalho em exatamente 210 empresas. E nestas 210 empresas estão incluídas, principalmente 98%, empresas ao dinheiro de hoje, 18 de maio de 2025, empresas entre 100 milhões e 3 bilhões. 98% aí. Algumas empresas com faturamento menor do que 100 milhões, fazem parte dos 2% restantes, e algumas empresas com faturamento de bilhões, superiores a 3 bilhões, como Yara, como Gerdau, como Whirlpool, como Randon, fazem parte desses 2% também. E em nenhuma destas 210 empresas, onde estão incluídas algumas com um faturamento de 80 bilhões, 100 bilhões, 40 bilhões, 30 bilhões, nenhuma delas. Mesmo as grandonas com capital aberto, controladoria, bababá, eu nunca vi, nunca encontrei o CEO para as empresas que têm o conselho, o chairman, o presidente do conselho, ou nenhum diretor C-level, aqueles diretores que estão ligados no CEO, eu nunca vi este grupo com indicadores e metas e planos de ação explícitos para aumentar a geração de caixa operacional, para aumentar a geração de free cash flow ou de fluxo de caixa livre e para reduzir a necessidade de capital de giro. Eu nunca vi, eu desconheço. Eu desconheço, por exemplo, empresas maiores, pelo menos essas que eu citei, e já é uma boa amostragem, elas não tinham o conselho, o board, cobrando do CEO metas explícitas de geração de caixa operacional, de free cash flow e de redução de necessidade de capital de giro. Nunca vi. Mas nos demonstrativos o pessoal calcula, principalmente empresas de capital aberto,
calcula, mas onde é que está a meta? E qual é a diferença, gente, entre um número, você calcula a necessidade de capital de giro, você publica a demonstração de geração de caixa operacional e eventualmente você fala de free cash flow, mas esses são números. Um indicador é quando você toma um número e esse número passa a indicar o caminho da sua empresa, passa a indicar o desempenho do seu CEO, passa a indicar o desempenho da empresa, do seu CFO, do seu controller, do seu presidente. Essa é a diferença entre um indicador e um número. O indicador ele tem uma meta. Eu nunca encontrei uma empresa, mesmo com estes tamanhões, com meta clara, numérica e planos de ação explícitos, diretos, de geração de caixa operacional, repito, de free cash flow e de necessidade de capital de giro. E estes indicadores, juntamente com a receita líquida, são os 4 indicadores mais importantes de uma empresa. Você tem muitos outros indicadores numa empresa, margem bruta, margem operacional, o maldito EBITDA, o indicador dos ignorantes, o indicador dos burros e o indicador dos canalhas, é o EBITDA. O lucro líquido, o lucro antes dos impostos, o lucro após os impostos, o bottom line. Esses indicadores todos são importantes, menos o EBITDA. O EBITDA, como eu já disse, é para burro, ignorante ou canalha. Mas todos os outros, margem bruta, margem operacional, margem líquida, eles são indicadores importantes, lógico. SG&A, custo disso, custo daquilo, produtividade, market share, evidente que são indicadores importantes. Mas os 3, 4 indicadores de ouro, anote aí, lápis e papel na mão, porque lá vem conhecimento. Os 4 indicadores mais importantes de uma empresa: receita líquida, necessidade de capital de giro, geração de caixa operacional e free cash flow. E o que eu encontro nas empresas, no nível de executivos, no nível dos CEOs e no nível dos acionistas? Tenha a empresa ou não conselheiros. Ignorância completa. E não é só a ignorância de não ter a meta para estes indicadores, nem os planos de ação. Se bem que só essa ignorância já seria terrível. Mas é a ignorância de não saber quais indicadores são estes. Você pode me dizer, Mubarak, você não está exagerando? Claro que não. E sabe qual é a prova do meu não exagero? É a dívida. Da onde vem a dívida? Deixe de ser um CEO ou um empresário ou um C-level idiota que fala como um menino de 13 anos que nunca entrou numa empresa, falando que o ambiente está desafiador, que o concorrente está fazendo loucuras ou que a taxa Selic está muito alta. Mas é lógico, o concorrente sempre vai tentar ofender você. A taxa Selic, ainda mais no Brasil, com esse governo, não sei nem se é governo, que a gente tem e que de uma maneira sempre teve, com exceção do período do Bolsonaro e do Paulo Guedes, quando houve algo mais decente no país, mas antes e depois é um terror. Então a taxa, qual é o terror? É gastar mais, para não falar de corrupção? Supondo corrupção, zero. Mas supondo corrupção, zero. Qual é o terror? O terror é gastar mais do que arrecada. É ter insegurança jurídica. Então o Brasil sempre vai ser um país de juros altos, sempre. E aí mas você fica atribuindo a esses números, ao ambiente externo, você fica atribuindo os seus problemas. Então você é um ignorante, você ignora. Não tome isso como uma frase agressiva, mas eu preciso despertar. Os meus clientes, aqueles que sentam comigo presencialmente, one-on-one, à mesa, eu desperto e já salvei muitas empresas do fracasso completo. Mas as dezenas e centenas de pessoas com quem eu nunca tive contato, com quem a maioria provavelmente nunca irei ter, que me escutam, por favor, eu não estou sendo agressivo, mas se você não tem esses indicadores na sua empresa, se você não sabe nem claramente sobre o que eu estou falando, você
tem que aceitar a realidade nua e crua, você é um ignorante. Então, se você quiser continuar ignorando esses números, essa é uma grande dica para cada vez mais endividar a sua empresa e levá-la para o buraco. Segunda dica, ignore a dívida, porque em função da primeira dica, a sua empresa vai se endividar. Ignore a dívida. Segunda dica, gerencie a empresa como se a dívida não existisse. Não olhe a dívida todo dia. Não faça projeções realistas de pagamento da dívida. Tudo isso aí leva a sua empresa para o buraco. Nos próximos vídeos eu vou comentar o exemplo da Randon e da empresa têxtil Cedro. Embora eu sempre faça um disclaimer, quando eu comento os números de empresas de capital aberto, como a Randon, como a Cedro, eu de forma alguma estou fazendo qualquer recomendação de compra ou de venda de ações. Eu não tenho um centavo no mercado de ações, não pretendo ter e, portanto, eu não sou especialista em fazer recomendações de compra ou venda de ações. Disclaimer, eu estou analisando através dos números dessas empresas que estão publicados nos seus sites e somente através dos números a situação vista sob meu ponto de vista dessas empresas. E você vê Randon, Cedro e tantas outras empresas, talvez a sua, empresas endividadas. E neste ponto vem mais uma ignorância. Qual é o nível de endividamento que uma empresa pode ter? 3 free cash flow. Só que você não sabe o que é free cash flow. Você fica acreditando em oportunistas e ignorantes de que a dívida líquida você divide pelo EBITDA, porque o EBITDA é geração de caixa. Deixe de ser ignorante. Eu repito, EBITDA é indicador para canalhas ou para burros. Se você não quiser estar em nenhuma dessas duas honrosas classificações, pare de falar nessa merda. E se você não entende por que você precisa parar de falar nessa merda, ligue para mim e pergunte, ou liga para alguém sério como eu e pergunte. Tem muita gente que, como eu, sabe que o EBITDA é uma merda. Um deles, o número 1 que sabe que o EBITDA é uma merda, é um carinha, um jovenzinho de 94 anos, com pouco dinheiro, talvez um patrimônio pessoal de 150 bilhões de dólares, chamado Warren Buffett. Na sua última carta, Warren Buffett escreveu, agora, carta de fevereiro de 2025, da sua empresa Berkshire Hathaway, que está com 347 bilhões de dólares em caixa, imagine, quase 2 trilhões de reais em caixa. Ele escreveu, literalmente, EBITDA is not for us. EBITDA is not for us. Vou repetir, terceira vez. EBITDA is not for us. O EBITDA não é para nós. Então eu estou bem acompanhado. Bom, qual é o percentual da dívida líquida anual que a sua receita líquida, a sua dívida líquida não pode passar, senão você vai perder o controle. 20%. Se você tem uma empresa de 500 milhões de receita líquida, a sua dívida líquida no máximo pode ser 100 milhões. Se você tem uma empresa de 80 milhões de receita anual, a sua dívida líquida no máximo pode ser 16 milhões. Se você tem uma empresa de 1 bilhão, a sua dívida líquida máxima tem que ser de 200 milhões. Senão você começa a perder o controle. E não acredite em professorzinho de MBA, e não acredite em consultorzinho de merda, e não acredite em consultorias como McKinsey, e não acredite nesses bostas que vão na sua empresa sem ter o pelo em jogo. Sabe qual é o meu diferencial como consultor? Um deles é que eu, quando estou dentro de uma empresa, eu sofro por ela. Eu me encaro dentro do jogo e considero aquela empresa como minha e visto o chapéu de consultor junto com o chapéu de dono, como se eu estivesse com o meu na reta. Por isso é que eu falo em 20%. Se você quiser acreditar que é 40%, que é 50%, boa sorte. E desligue o vídeo porque você está perdendo tempo comigo. Vai olhar TikTok, vai ler videozinho na internet, vai ver Netflix para relaxar. Terceira dica para você perder o controle, para você mandar a sua empresa para o buraco. Acredite em projeções. O sujeito que acredita em projeções dentro de uma empresa,
Ele é mais ou menos como o idiota que acredita na leitura da mão por uma cigana. Só que ao invés da leitura da mão, você olha planilhas de Excel. Só que ao invés de uma cigana, você tem um consultor ou uma empresa ou um CFO idiota. Não acredite em projeções. Ah, mas você não faz projeções? Faço. E como eu não acredito nas projeções, eu faço projeções muito conservadoras com os meus clientes. O que significam projeções conservadoras? Considerando margem de segurança, considerando que muita coisa não vai dar certo. E muita coisa não vai dar certo. O certo é que muita coisa não vai dar certo. Ah, mas o pessoal fala em EBITDA ajustado, em lucro ajustado. O que é isso, Mubarak? Sabe o que é? É aquele EBITDA ou aquele lucro que desconsidera, só para melhorar o resultado, para enganar trouxas como você, caso você seja um investidor de merda, para retirar despesas, custos, entre aspas, não recorrentes. Mas atenção, se você acompanhar o histórico de qualquer empresa, não existe nada mais recorrente do que despesas e custos não recorrentes. Não existe nada, vou repetir, nada mais recorrente do que as tais despesas e custos não recorrentes. É toda hora uma emergência, toda hora um custo não recorrente. Não existe nada mais recorrente do que custos e despesas não recorrentes. Então, se você quiser levar a sua empresa para o buraco, você pode acreditar em projeções. E você sabe que a expectativa é a mãe da merda. Agora de manhã, domingo, quando eu estava tomando meu café da manhã, eu assisti a um podcast com um cara, que eu nem vou citar o nome dele, é um sujeito respeitável, que é o CEO da Jequiti, do grupo Silvio Santos. E ele disse, no meio do podcast, muitos conceitos bons nesse podcast, mas ele disse a frase ruim. Ele disse, eu estou preparando a Jequiti para em 2029 a empresa faturar 1 bilhão. Esta é uma boa maneira de você levar a sua empresa para o buraco. É você pensar apenas em faturamento. Óbvio que se esse cara for minimamente competente, parece que é, ele não está pensando só em faturamento, mas a frase é ruim. Essa frase cola muitas vezes na cabeça do acionista e ele fica dizendo, puta, eu vou faturar 1 bilhão, mas grande bosta você faturar 1 bilhão. Eu quero saber da sua margem e principalmente eu quero saber da sua geração de caixa, eu quero saber do seu free cash flow, eu quero saber a projeção de como você vai pagar a dívida. Grande merda você faturar 1 bilhão. Acredite nessas projeções e você vai levar seguramente uma empresa, talvez a sua, para o buraco. Quarto ponto, seja um ignorante na área comercial. Esse ponto eu dedico especialmente aos herdeiros, porque muitas vezes o fundador da empresa é um cara extremamente comercial. Muitas vezes o fundador de uma empresa não sabe nada disso aqui também, é um ignorante em finanças, mas ele é um cara muito esperto, muito sagaz, muito corajoso, apetite para risco e vai compensando a sua empresa, o crescimento da sua empresa com base em vendas. O que em um determinado momento faz com que esse grande empreendedor se ferre. Mas, vamos lá, seja um ignorante na área comercial. O fundador normalmente não é, quase nunca é, praticamente nunca é. Mas os herdeiros muitas vezes não têm nenhum apetite pela área comercial. E aí a empresa se ferra. Um herdeiro que queira ser não só o herdeiro, mas o sucessor, ele precisa ter uma vivência grande, não é ficar uma semaninha acompanhando um representante que vai enchê-lo de mimos, mas o herdeiro ele precisa estar 100% na área comercial. Porque, gente, eu vou dizer a maior obviedade do mundo, mas ela precisa ser dita porque a prática eu vejo o contrário. Se você não entender e conhecer profundamente o seu cliente, você vai levar a sua empresa para o buraco. Você vai ser enganado facilmente por diretores de vendas incompetentes. Entendeu? Muito bem. Dica número 5 para levar a sua empresa para o buraco. Seja um ignorante não só em relação ao cliente, mas em relação ao mercado como um todo. Seja um ignorante em relação a bancos, seja um ignorante em relação a concorrentes. Não tem nego aí na internet que fica dizendo porque você não tem customer centricity. Olha que bonitinho. Customer centricity. Não olhe para os concorrentes. Fixe no cliente, mas deixa de ser ignorante, rapaz.
Deixa de enganar os outros. Ou se você é um bobão também, não leve os outros para o buraco junto com você. Você tem que olhar tudo numa empresa, as forças de Porter. Você olha clientes, claro, mas você olha concorrentes, você olha entrantes, você olha novos produtos, novas tecnologias, você olha fornecedores. Pois, se você vai ser CEO de uma empresa, ou já é, ou herdeiro, ou não sei o que, e você não conhece profundamente o mercado, essa é uma boa dica para você levar a sua empresa para o buraco. Sexta e penúltima dica. Faça como muitos empresários e principalmente muitos herdeiros que eu conheço. Fale muito e ouça pouco. Fale bastante para ouvir o som mavioso da sua voz e pare de perguntar. Nas reuniões com o seu pessoal, seja o primeiro a falar. Essa é uma boa maneira de você levar a sua empresa para o buraco. Seja arrogante. Não saia por aí perguntando. Na verdade, saia por aí falando. Essa é a melhor maneira de você levar a sua empresa para o buraco junto com as outras todas. Seja arrogante, certo? E sétima e última maneira, se você é arrogante e tem 6, a dica 7 vai casar com você perfeitamente. Cerque-se de bajuladores e de ignorantes também. Cerque-se de pessoas burras e pessoas oportunistas. Elas vão falar o que você deseja. Dica 6, você é arrogante. Dica 7, você se cerca de um grupo de bajuladores e está feito o buraco para a sua empresa. E vai ser um buraco bem grande e fundo, pode acreditar. Conclusão! Qual é a conclusão do episódio 97? Muito fácil. Eu dei 7 dicas para você ferrar a sua empresa. Caso você não queira ferrar a sua empresa, eu estimo que não, você faça exatamente o contrário. Ah, a dica foi ser arrogante? Seja humilde. A dica foi cercar-se de ignorantes e bajuladores? Cerque-se de pessoas que, respeitosamente, é claro, digam a verdade nua e crua para você, como esse vídeo está fazendo. Sabe que tem muita gente que me diz assim: Mubarak, você é muito direto, né? Sou. Claro que eu sou. Eu deveria ser o quê? Indireto? Você não tem medo de perder clientes assim? Gente, não precisa se preocupar comigo, eu estou há 28 anos com a agenda cheia. Eu nunca tive um dia que eu não escolhesse como férias ou viagens livre na minha agenda. Particularmente agora, eu estou mais cheio ainda. Eu estou com mais horas contratadas do que eventualmente eu possa cumprir. Eu estou lotado, eu estou a 120%. Então não se preocupe comigo. E se você é um executivo, se você é um jovem, se você é um empresário, tome essa lição. Não tente ser bajulador para conquistar clientes. Eu sempre falei direto para os meus clientes e vocês precisam ver a qualidade dos meus clientes. A verdade é para uma seleta minoria. O grosso da turma gosta de bajulação. Então, você faça o contrário disso aqui. Ponto número 1. Contrate consultoria, treinamento para deixar os números da sua empresa limpos, para você ter um DRE, um balanço, especialmente um diagrama de fluxo de caixa pelo método direto limpo. Crie esses indicadores de ouro, geração de caixa operacional, free cash flow, necessidade de capital de giro, coloque uma meta, faça planos de ação. Primeiro plano de ação oferecido por este áudio e vídeo. Segundo, você deve olhar todos os dias, caso tenha, a sua dívida. Você deve ter projeções conservadoras. Lembre-se, não acredite em projeções maravilhosas. Projeções conservadoras ou maravilhosas sempre dão errado. Então, mas você precisa ter um norte. Então, pelo menos guie-se por projeções conservadoras. Terceiro,
quando você fizer essas projeções, não fique pensando que uma empresa cresce somente quando cresce a receita. Se a receita cresce à custa de dívidas, à custa de baixas margens, à custa de correção de caixa operacional, de free cash flow e de necessidade de capital de giro, você está indo para o buraco. Então, você tem que fazer uma projeção conservadora para pagar sua dívida e não fique simplesmente pensando em crescer receita a todo custo. Às vezes é melhor crescer menos e sempre do que dar grandes saltos. Quando alguém me diz que cresci 30% de 2023 para 2024, chega a me passar um arrepio na coluna vertebral, caso a pessoa não tenha cumprido os fundamentos de um negócio. Os fundamentos do negócio são esses: geração de caixa operacional, free cash flow, necessidade de capital de giro, vendas. Mais um plano de ação oferecido por esse vídeo. Trate cada vez mais, através de processos bem organizados, de conhecer muito bem os seus clientes e o mercado. Cada vez mais você precisa saber o que o seu cliente, o seu concorrente, eles estão comendo no café da manhã, quais são os planos deles, quem está comprando matéria-prima mais barata do que você, quem está gerando mais caixa do que você, quem está conseguindo mais share do que você. E vá lá, de peito aberto, humildemente, ouvir as queixas dos clientes. É plano de ação pra caramba, mas são os planos que vão evitar a sua empresa de ir para o buraco. Agora, se você quiser levá-la para o buraco, é na primeira parte do vídeo. São aquelas dicas. Paulo Mubarak gravou o episódio 97. Domingo, 18 de maio de 2025.